Eu hoje separei uma passagem aqui da Escritura, aliás, várias passagens. Eu queria perguntar a você inicialmente, qual foi a decisão mais importante da sua vida desde que você começou a tomar decisões até hoje? Qual foi a decisão mais importante que você já tomou em toda a sua vida? Israel, sabe? Qual foi a decisão mais importante que você já tomou em sua vida? Não é? Expedito, qual foi a decisão mais importante que você já tomou em sua vida? Não é assim? Todos nós tomamos várias decisões todos os dias, mas qual foi a mais importante? Você seria capaz de se lembrar dela agora? Qual foi a decisão mais importante que você tomou em sua vida? Você tem aí uns segundos aí para pensar. Qual foi a decisão mais importante que você tomou em sua vida? Sabe por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes nós tomamos decisões importantes, mas não as valorizamos tanto quanto elas deveriam e poderiam ser valorizadas. Elas passam a ser como algo natural, comum na vida da gente, e a gente não as percebe como algo de profundo e intenso valor. Coisas particulares que você decidiu, escolheu, e aquilo foi incorporado na sua vida, e você já nem se lembra do valor e da importância. Então eu quero lembrar para você hoje, provavelmente uma das decisões mais importantes que você tomou na sua vida. E eu arrisco dizer, não conheço o seu coração, mas arrisco dizer que foi a decisão mais importante que você já tomou ao longo da sua vida. Para mim, é a decisão mais importante que eu tomei ao longo da minha vida. Foi decidir tornar-me filho de Deus. Tornar-se filho de Deus não é algo por acaso, não é algo acidental na nossa vida, é uma decisão, é uma escolha, é algo que nós fazemos porque decidimos fazer. Então, tornar-se filho de Deus é a decisão mais importante da minha vida, e eu tenho no meu coração a certeza de que aquele momento foi decisivo na minha vida, e ao viver os próximos dias daquela decisão, eu percebi que algo muito significativo e profundo mudou na minha história pessoal. E depois, conhecendo a palavra de Deus, eu entendi que algo especial mudou sobre a minha vida no mundo espiritual. E isso fez toda a diferença ao longo da minha vida nesses últimos 50 anos. Então eu acredito piamente que para mim a decisão mais importante da minha vida foi quando eu decidi que eu queria me tornar filho de Deus. E a sua decisão mais importante na vida, qual foi? A sua? Será que foi semelhante à minha? Será que você também tem esta decisão como a mais importante da sua vida? Por que eu faço essa pergunta? Porque esta decisão pode ter uma importância profunda, mas ela pode ser tratada de maneira tão simples, tão natural, que a gente não a valoriza como deveria valorizar. E por esta razão a gente não a tem como tão preciosa quanto preciosa ela é. E assim nós vamos nos envolvendo com outras decisões, com outras situações que vão ocupando o lugar desta prioridade. E nós nem nos damos conta disso. Então hoje eu queria lembrar aos irmãos que já tomaram essa decisão e que teoricamente dizem que ela é a decisão mais importante da sua vida. Eu digo teoricamente porque às vezes nós vivemos como se não fosse. Por quê? Porque nós declaramos com a nossa fala que ela é a mais importante, mas a nossa vida às vezes não representa essa importância. Por isso que eu queria lembrar aos irmãos a importância dessa decisão, e que ela não fique esquecida no passado, mas que ela se torne hoje, de modo muito especial, presente na sua vida particular,
na vida da sua família, especialmente na vida desta igreja. Então, tornar-se filho de Deus é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão mais importante da minha vida. Qual, pois, então vou chamar aqui, vou usar uma palavra que talvez nem fosse a palavra ideal, mas eu vou usar essa palavra. Qual é a vantagem de você ser filho de Deus? Qual é a vantagem de você ter escolhido ser filho de Deus? Qual é a bênção embutida nessa sua decisão de tornar-se filho de Deus? A primeira coisa que eu quero esclarecer é que muitas vezes a pessoa ouve essa expressão: não, todo mundo é filho de Deus. Já viu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus? Já viu essa expressão? Todo mundo é filho de Deus? Quando acontece alguma coisa, todo mundo é filho de Deus. Existe uma diferença. Todo mundo é uma criação de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Somos seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus. Mas desde o momento que houve uma ruptura entre a criação de Deus e o Deus da criação, então a Bíblia diz que houve uma morte espiritual. Então, para que isso seja restaurado, é preciso haver uma aproximação, é preciso haver uma recomposição desse vínculo que foi quebrado. Por isso que a Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo os homens, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando o homem com... Por que ele estava reconciliando o homem com Cristo? Com Deus? Por que Cristo estava reconciliando a sua vida com Deus? Porque ela estava numa condição de ruptura. Então a ação de Jesus Cristo, quando ele veio para ser o Salvador, foi para resgatar a sua vida da condição distante de Deus e conduzi-la à comunhão com Deus. A Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia diz que isso chama nascer do alto. A Bíblia chama isso de ser uma nova criatura. Então, é importante que a gente entenda que tomar essa decisão de recompor a vida com Deus é algo que é parte da nossa escolha, capaz de tomar essa decisão. Porque Deus tomou a decisão, diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou e deu seu Filho com o objetivo de nos resgatar. A palavra salvação na Bíblia é resgate. Então Deus enviou seu Filho que veio nos resgatar. Por isso que a Bíblia diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então esse resgate é uma iniciativa de Deus, mas ele diz que está à porta da nossa vida e bate. E se alguém ouvir a voz dele, então abrir o seu coração, ele entra, e esse resgate se dá na recuperação da comunhão entre o homem e Deus. Então tornar-se filho de Deus é aceitar a oferta de Deus, é aceitar o presente de Deus, é aceitar o sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. E isto não é uma imposição divina, isto é uma escolha humana, isso é uma decisão humana. Essa é uma decisão que eu faço por livre e soberana vontade do meu ser. Por isso que trazer a vida ao altar do Senhor é um ato da minha vontade, deliberação minha, escolha minha, responsabilidade minha, atitude minha. Não é algo que Deus me obriga a fazer, porque o amor de Deus não se impõe a nós. Ele é ofertado como uma dádiva, como uma graça. Por isso que a graça de Deus, ela vai extensivamente nos alcançar, mas a aceitação desta graça, a recepção desta graça, então ela de fato vai estabelecer a comunhão entre o amor de Deus, que quer ser derramado em nosso coração, mas precisa que o nosso coração seja aberto. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração, para que eu possa semear no seu coração a graça salvadora,
o resgate. Então, Deus quer a entrega da nossa vida como um ato deliberado da nossa vontade. Por isso que decidir ser filho de Deus é algo que você pode ou não fazer. É uma escolha que você pode ou não fazer. Então, sendo criatura de Deus, tem toda a possibilidade de aproximar-se de Deus e de estabelecer com Ele uma reconciliação, estabelecer com Ele uma comunhão. Aí você decidiu tornar-se filho de Deus. A Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei. Por quê? Porque o coração de Deus já está na expectativa de que você se aproxime dele, de modo que todo aquele que vem a mim, disse o Senhor, de maneira alguma o lançarei fora. A Bíblia diz: aqueles que me buscarem de todo o coração, me acharão, me encontrarão. Significa que Deus já se colocou tão próximo de nós e tão perto de nós, porque a palavra do Senhor foi dada a nós e se tornou carne entre nós para nos comunicar o projeto de Deus. E esta palavra era o Senhor. A Bíblia diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo significa o logos, palavra, entendimento, compreensão, conteúdo. Isso era o conteúdo divino, a palavra de Deus, a compreensão de Deus. Isso se humanizou em Cristo e veio ao nosso encontro para nos revelar o plano de Deus. Então nós podemos aceitar esta revelação ou podemos rejeitar esta revelação. Ao aceitar esta revelação, nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus de uma maneira interessante, porque a Bíblia fala de Jesus como filho de Deus, mas ela diz: Jesus é unigênito de Deus e ele é primogênito de Maria. Por que ele é primogênito de Maria? Porque ele é o primeiro entre outros. E por que ele é unigênito de Deus? Porque é único. Então nós somos filhos de Deus não como Jesus é filho de Deus, não pela natureza de Jesus, mas nós somos filhos de Deus porque a Bíblia diz que Deus nos adotou como seus filhos e nos fez herdeiros da sua multiforme graça. Então nós somos filhos de Deus porque Ele nos resgatou e nos introduziu no universo da sua paternidade, fazendo de nós não como Jesus era, mas fazendo de nós como pessoas que, aceitando o Evangelho, se qualificam para serem filhos de Deus, e Ele atribui a nós essa paternidade. Não somos nós que declaramos essa paternidade, é Ele que nos atribui. Então essa é a nossa meditação nesta manhã. Então vejam as coisas boas que você tem quando você faz a escolha de tornar-se filho de Deus, de ser um filho amado de Deus, de ser um filho escolhido por Deus, porque você não é um filho acidental de Deus. Ele escolheu a humanidade em Cristo, e todos aqueles que respondem positivamente à sua escolha se tornam então vinculados a Ele em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo somos novas criaturas, criação nova. Então, primeira coisa, veja aí João capítulo 1, verso 12 e 13. Evangelho de João, no primeiro capítulo, versos 12 e 13. Pode colocar aí para nós? Está lá. Mas a todos quantos o receberam, presta atenção nisso aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você ganha esse poder da parte de Deus. Você é filho de Deus porque Deus escolheu dar esta oportunidade a você, mas você tem de responder a Ele positivamente em face da sua dádiva. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então você é filho de Deus porque Deus lhe deu essa capacidade e você recebeu isso. Deus lhe deu o presente e você recebeu o presente. Imagine que Ele tenha lhe dado o presente, você vira as costas para Ele e diz que o presente não lhe interessa e despacha o presente, dispensa o presente. Então o presente lhe foi dado, mas você não o recebeu. Por isso que a Bíblia diz: todos quantos o receberam, está falando da vinda de Jesus e da obra de Jesus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos
de Deus. Então você é filho de Deus porque você decidiu receber a oferta de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Veja o verso 13. Os quais, olha só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Portanto, não é uma vida natural, mas nem da vontade do homem, mas de Deus. Então você, quando se torna filho de Deus, você não é filho de Deus porque é filho de alguém que é crente. Você não é neto de Deus. Deus, aliás, nem neto tem. Ele só tem filhos, porque são filhos que nascem dele. Não nascem dele como Jesus nasceu, que era o unigênito dele, mas nasce dele como filhos que ele gera no seu amor e adota na sua comunhão. Então você é filho de Deus quando você escolhe, quando você decide, e quando você não nasce da carne nem do sangue, mas você nasce da vontade de Deus, do propósito de Deus, ao abrir o seu coração e ao recebê-lo de toda a sua vontade, de todo o seu querer. Quando então reconciliados com Deus, tornamo-nos filhos amados de Deus. Faz sentido isso para você? Tornando-se filhos amados de Deus. Quando Deus fala sobre o batismo de Jesus, quer dizer, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Quando você nasce de Deus, Ele declara sobre você: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, o amor que Deus dedicou a você, quando o gerou espiritualmente para uma novidade de vida, é que faz você importante para Ele e que faz de você um filho amado, tanto quanto Jesus foi um filho amado em quem está o prazer de Deus. Então, quando Deus te alcança e quando você aceita o alcance dEle, Ele declara sobre você: este é meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Então você é um filho de Deus, em quem o prazer de Deus está repousando. O prazer de Deus está diante de você, exercido sobre você, é como uma alegria do Senhor em tê-lo na sua comunhão, porque você custou a vida do Filho unigênito de Deus, que morreu em seu lugar, para que você pudesse viver em lugar dele, como filho amado de Deus. É a substituição. A sua vida foi substituída no Calvário. Você devia estar lá pelo seu pecado, mas o Senhor foi lá pela sua causa, por amor a você. Então Ele morreu na cruz, onde você deveria morrer. Ele não morreu. Por quê? Porque Ele morreu no seu lugar, Ele substituiu. Então essa substituição faz de você aceitável a Deus, porque Jesus pagou o preço da sua condenação. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não vivem segundo a carne do homem natural, mas vivem segundo o Espírito que procede de Deus. É extraordinário isso aí. Então esse é a primeira bênção que você tem quando você decide ser filho de Deus. Você entra na comunhão do Pai. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Uma coisa importante: quando você aceita a paternidade de Deus, então você olha agora o que você tem. Você tem uma nova paternidade. Você tem o seu pai biológico, mas o seu pai biológico não é agora o pai que vai dar a sua identidade. O seu pai agora espiritual é que vai dar a sua identidade, o seu destino e o seu propósito. Agora você nasce na família de Deus, agora você nasce na presença de Deus, e ao nascer da presença de Deus, da glória de Deus, você então agora é parte desta experiência espiritual que faz você, compreendendo o propósito de Deus, entender que você tem uma nova paternidade. Então, se você tinha algum problema com seu pai material, com seu pai carnal, com seu pai natural, entenda que agora você pulou de patamar, você tem uma nova paternidade. Agora o seu pai é Deus poderoso da criação. Agora seu pai é o Senhor acima e além de todas as circunstâncias. Agora o seu pai não te decepciona, o seu pai não te violenta, seu pai não faz nada ruim. Seu pai agora deixou de ser aquele pai puramente natural que você tinha e tem, e agora você adquire uma nova identidade, porque agora você é filho amado de Deus, porque Deus agora é o seu pai
Pai e Deus é a sua paternidade. Portanto, você nasce de novo numa realidade nova, você muda do patamar puramente humano e você entra na esfera do mundo espiritual, onde Deus te adotou e agora você é filho amado de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, porque você é propriedade de Deus, você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, o maligno não lhe toca. O maligno pode andar ao redor, bramando como um leão, mas a mão de Deus está lá para guardar a sua vida, porque você agora é propriedade de Deus, você é filho de Deus, e Deus é seu Pai. A paternidade dele está sobre a sua vida, e a sua condição de filho deve ser consciente da qualidade do Pai que você tem. É isso que faz a diferença. Por isso que muitas vezes nós não valorizamos a paternidade de Deus, porque não temos consciência da grandeza que isso representa, da extraordinária situação que isso representa. Quando nós temos consciência disso, então nosso coração se alegra, porque nós estamos debaixo da paternidade de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, e isso tem consequências extraordinariamente positivas na vida de cada um de nós. E se nós não tivermos essa consciência, perdemos isso. Temos, mas não reconhecemos, mas não usufruímos, porque não sabemos que temos. Faz sentido? Então pronto. Quando você se torna filho de Deus, então a Bíblia diz que você abre o portal da graça de Deus para você ter acesso direto ao trono da graça de Deus. Não é alguma coisa que você faz porque você é maravilhoso ou extraordinário, ou é bom que nunca pecou. Não, não é pelo seu comportamento. Você tem acesso ao trono da graça de Deus, porque Deus te adotou como filho e te recebe como filho. E Jesus Cristo, seu irmão primogênito, Ele está lá representando você diante do trono da graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso mediador por excelência. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Então é o nosso irmão mais velho que teoricamente, em face da graça de Deus, lá estando à direita do Pai, é a nossa representação. Por isso que ele mesmo diz: você pode comparecer ao trono da graça de Deus, e nesse momento você pode usar o meu nome como garantia de que o seu nome, a sua vida será representada diante do Pai. Porque ele diz assim: toda vez que você comparecer ao portal do trono de Deus, da graça de Deus, use o meu nome, porque o meu nome é a garantia do seu acesso. Por quê? Porque eu dei a minha vida por você na cruz do Calvário, e você tomou o meu lugar. Na morte você morreu comigo, na minha ressurreição você ressuscitou comigo, e na minha posição diante do trono você está comigo, porque você está em Cristo. Você é como uma vara da videira, você é como uma pessoa vinculada ao Senhor, e por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e depois disso você vive a novidade de vida, que é estar diante do trono da graça de Deus, e Jesus é o seu representante, em nome de quem você está perante a face de Deus, como filho adotado na família espiritual de Deus. Agora pense numa coisa interessante. Quando você ora e termina em nome de Jesus, amém. Você tem consciência do que representa esse nome de Jesus no final da sua oração? Você tem consciência da oportunidade gigantesca que Deus lhe dá de aproximar-se do trono da graça em nome de Jesus? Usando o nome de Jesus, você sabe o privilégio que isso representou para você? Você sabe o privilégio que o amor de Deus representou para você quando Ele dá o seu Filho para resgatar você como filho? Olha que coisa maravilhosa. Olha que pensamento extraordinário no coração de Deus, que passa batido na nossa vida, que a gente não valoriza, que a gente não percebe.
E por não perceber, não valoriza. E por não valorizar, não usufrui os benefícios que isso representa. Você, filho amado de Deus, com acesso ao trono da graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que está lá como seu intercessor. Por outro lado, a Bíblia diz que Deus nos ama e nos deu o seu Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se por um lado eu sou filho de Deus e tenho Jesus como meu intercessor junto ao trono da graça, por outro lado, Deus me coloca o Espírito Santo, Ele coloca o Espírito Santo dentro de mim, e então o Espírito Santo intercede por mim até com gemidos inexprimíveis. Então, se eu tenho um intercessor perante o trono da graça, e eu tenho um intercessor que é o Espírito Santo dentro de mim, então eu tenho uma conexão profunda com a graça de Deus e com o trono da graça de Deus. Então eu não sou uma pessoa solta no mundo. O meu Pai me abençoou e colocou diante do trono o Senhor, seu Filho, como nosso representante, e colocou o Espírito Santo dentro de nós para ser o nosso intercessor. Vai ser aquele que nos guia em toda a verdade, vai ser o Consolador, vai ser a presença dEle em nós. Isso não tem preço, meus irmãos, isso não tem maneira de você traduzir de forma simplória. Isso é uma preciosidade, isso são os insondáveis tesouros de Deus que vão sendo derramados em nossa vida, e o principal deles é a presença do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não está no mundo, o Espírito Santo está em nós. Isso é fantástico demais. Agora veja só, ter o Espírito Santo, veja aí Romanos 8,16, bota aí para a gente fixar bem a palavra de Deus. Ter o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é bênção de sermos crentes em Cristo Jesus. Crentes, filhos de Deus. Olha lá, o próprio Espírito e a Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, meu irmão, não é uma coisa que você vai sentir, não é uma coisa que você vai achar, é uma coisa que você vai decidir, é uma coisa que você vai crer, porque a palavra de Deus está dizendo: o próprio Espírito que foi colocado em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então nós não somos filhos de Deus porque alguém disse ou porque nós achamos. Nós somos filhos de Deus porque Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de nós para testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então somos filhos de Deus conscientes, somos filhos de Deus com identidade, com propósito, com uma revelação de Deus para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Se nós perdemos isso de vista, perdemos o que é básico na Escritura. Ah, mas como é que eu vou crer? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não caminhamos na Escritura, porque a Escritura é revelação de Deus, e Deus se revela a nós. Então nós temos duas opções: ou entendemos que essa revelação não existe, não vale nada e não tem nenhum valor, ou entendemos que Deus nos amou e quer nos conduzir pelos caminhos da sua vontade a uma vida vitoriosa. Eu prefiro compreender que Deus me ama e está conduzindo a minha vida pelo seu Espírito, através da sua palavra, a uma vida vitoriosa. Este é o propósito de Deus. Então, como é que está lá? Já terminou, né? Coloque aí, por favor, Romanos 8, 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. 16, Romanos 8, 16, isso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando isso acontece, olha o que vem a seguir. Ora, se somos filhos, presta atenção. Ora, se somos filhos, somos também
O quê? Herdeiros. Uma das qualidades do filho é ser herdeiro. Uma das qualificações da condição de filiação é a herança do pai. Então, se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus. Então, aquela paternidade do seu pai continua, pai natural. Mas agora você tem uma outra paternidade, a paternidade de Deus, de quem nós somos herdeiros. E agora, que tipo de herança? Co-herdeiros com Cristo. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros, então significa que nós somos herdeiros juntamente com Cristo, do Pai poderoso da criação. E diz lá, ó, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como é que nós sofremos com Ele? Na cruz, sofremos com Ele. E com Ele seremos glorificados na sua ressurreição. Então, meu irmão, você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo, ou seja, com Cristo você partilha a herança de Deus. A aliança sua com Deus o qualifica para ser herdeiro de Deus, de todas as suas insondáveis riquezas, tanto materiais quanto espirituais. Então você é qualificado como filho de Deus. No mundo espiritual, respeitará essa sua posição, porque você agora não é apenas uma pessoa que vive no mundo natural, mas a Bíblia diz que ao tornar-se filho de Deus, você acessa o mundo espiritual, e o mundo espiritual te respeitará, não por sua causa pessoal, mas por causa da paternidade que há sobre você. Você é filho de Deus, e o mundo espiritual respeitará essa sua posição, porque não é você que declara sobre você essa posição, é Deus que declara essa posição sobre você. Você é meu filho, o Espírito Santo testifica isso. Então o diabo sabe que você é filho amado de Deus. Mas se você não tem consciência disso, não usa isso a seu favor, e o diabo faz tentação e faz ciranda com a sua vida, e você nem sabe que ele não pode fazer isso, e você aceita que ele faça. Repreenda-o em nome de Jesus. Ele não pode lhe tocar, porque você é servo do Deus Altíssimo, e já não tem mais chamado vocês de servos, mas de amigos. Então, seu nome entra para o livro da vida, seu nome passa a ser escrito no livro da vida, o nome do Senhor passa a ser impresso espiritualmente na sua testa. Por isso que o maligno vai chegar lá, vai ver o nome do Senhor, eu acho que ele não vai querer se envolver muito com você, a menos que você dê lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, não deis legalidade ao diabo, porque se você dá legalidade, ele entra e faz o que lhe é próprio. Então, ele está fazendo porque você lhe deu legalidade, mas não lhe dê legalidade. Adão deu legalidade, Eva deu legalidade, quando fez o que ele sugeriu. Quantas coisas o diabo sugere em tentação, quantas coisas o diabo sugere em sedução. Se você abre a porta, ele entra, então você deu legalidade. E aí Deus fica limitado, porque você escolheu fazer algo que o exclui da liderança da sua vida. Por isso que você tem que estar todo o tempo dizendo, Senhor, eu reafirmo a minha condição de filho teu, e eu estou debaixo da tua autoridade, debaixo da tua paternidade, debaixo da tua soberania. Por isso que eu todo dia vou orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre mim, a tua autoridade, a tua soberania sobre a minha vida. Afasta de mim o mal, não me deixe cair em tentação, livra-me, porque eu quero ser um filho amado do Senhor, livre das astutas ciladas do demônio, né? Por isso que nós falamos Pai Nosso, porque somos filhos e somos família de Deus, igreja de Cristo, corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. Veja só, você recebe a palavra de Deus
para iluminar a sua vida, o seu caminho, dando-lhe sabedoria. Quando você é filho de Deus, Ele não somente te salva, te resgata, mas Ele lhe dá a palavra dEle, que é a revelação, para que você, pela palavra dEle, possa ser conduzido em toda a verdade. E quem te conduz é o Espírito Santo, que nos conduz em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Então isso é uma bênção que Deus lhe dá. Quem é no mundo que tem a palavra de Deus? Quem é no mundo que segue a palavra de Deus, liderada pelo Espírito Santo? Os filhos amados de Deus. Isso é uma dádiva tremenda. Veja só, então, faz de você herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então, vem aí o passo seguinte, veja Efésios 1, 13 e 14, para encerrar. Olha só que coisa maravilhosa quando você é filho de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, aí vem a fé, e tendo nele crido, fostes o quê? Selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Então você tem o selo de Deus na sua vida. Continua lá, o 14. Agora veja o que é o selo do Espírito na sua vida. O Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, é a garantia da nossa filiação sob a paternidade de Deus, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando é que você será resgatado? Quando Deus o recolher para a glória. Até lá você está sob garantia do Espírito Santo, que é o penhor da sua herança. Meu irmão, Deus empenhou o Espírito dele para garantir a sua vitória, empenhou o Espírito dele para garantir a sua segurança, empenhou o Espírito dele para garantir a sua salvação, até o resgate da propriedade. Você é propriedade de Deus, Ele vai resgatá-lo definitivamente na sua morte, e você vai estar com Ele por toda a eternidade. E essa garantia disso é que o Espírito Santo é que é o penhor, Ele é que é a garantia, ou seja, Deus se deu a si mesmo como garantia da sua salvação. Então você é filho de Deus e pensa que bênção que isso não representa. E muitas vezes isso passa batido e a gente nem valoriza isso. Deus lhe deu a bênção de poder orar a Ele em qualquer lugar, usando o nome de Jesus. Você recebe o penhor da sua herança, a garantia da sua herança, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que sela a sua vida. E por fim, meus irmãos, Deus coloca você na família dele aqui na terra, que é a igreja. Jesus: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque são filhos de Deus, têm a paternidade de Deus, têm a garantia de Deus. Então, unir-se na igreja, ser crente em Jesus, cooperar com o corpo de Cristo, usar os dons espirituais, fazer a igreja prosperar, como aquela igreja que traz pessoas para experimentar essa mesma bênção, juntar pessoas que venham aqui para experimentar esta mesma paternidade, fazer as pessoas entenderem que num mundo que jaz no maligno, você decidiu ser filho de Deus e não ser levado com a correnteza. Você decidiu alterar o rumo da sua vida quando você decidiu ser crente em Cristo Jesus. O mundo espiritual reconhece isso, e a Bíblia diz que é tão extraordinária essa posição, que quando você decidiu isso, houve uma festa no céu, a alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Irmãos, queria deixar essa passagem com os irmãos, para que os irmãos pensassem no privilégio que é ser filho amado de Deus. Não trate isso de qualquer maneira, não desqualifique isso deixando no esquecimento. Trate isso como uma experiência espiritual profunda, que muda o rumo da sua vida, não somente aqui, mas no mundo espiritual, e faz de você
uma pessoa protegida, guardada e cuidada pelo Deus poderoso da criação, porque Ele se diz seu Pai e pelo Espírito Santo você se diz seu filho. E assim cria-se uma paternidade divina sobre a sua vida, por isso que o maligno não lhe toca. Tome posse dessa bênção, aproxime-se desta verdade bíblica, aplique isso ao seu coração e pela fé viva isso, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em sua vida particular, na vida da sua família, na vida da sua igreja, no seu trabalho, por onde você andar. Ande como um filho amado de Deus, que tem muito a contribuir para abençoar as pessoas ao seu redor. Amém? Faz sentido?